Você já se viu encurralado, sentindo a pressão esmagadora de ter que se justificar, de se defender a todo custo, quando uma acusação surge ou uma crítica cai sobre você como um raio? É uma sensação desconfortável, não é? Uma espécie de impotência que se instala, como se o chão sumisse sob seus pés, e você sente a necessidade visceral de provar seu valor, de esclarecer mal-entendidos, de se defender das ondas de desconfiança. Essa urgência em responder, em explicar, em tentar reconquistar a aprovação alheia, muitas vezes nos cega para o que realmente está acontecendo. E se eu te dissesse que esse exato momento, essa ânsia de se defender, é precisamente o ponto em que você, sem perceber, entrega as chaves do seu próprio poder? É nesse instante que você permite que a narrativa seja escrita por outro, que o palco seja montado pelas expectativas e juízos de valor de quem o acusa. E você, em vez de ser o protagonista da sua própria história, se torna um personagem em uma peça que não escolheu. Existe uma linha tênue, quase invisível, entre ser percebido como alguém que se defende e alguém que simplesmente é. A sociedade, com sua constante necessidade de rótulos e explicações, nos treina desde cedo para acreditarmos que a capacidade de argumentar, de refutar, de se justificar é um sinal de força e inteligência. Nós aprendemos que quanto mais articulados formos em nossa defesa, mais credibilidade conquistaremos. Mas o que isso realmente significa? Significa que permitimos que a opinião do outro defina a nossa realidade, que a perspectiva de quem nos aponta o dedo se torne a medida do nosso próprio valor. E nesse ciclo vicioso, onde a necessidade de validação externa dita nossas reações, nosso poder interior começa a se esvair, gota a gota, como um tesouro precioso que se perde na areia. Vivemos em um mundo onde a comunicação é frequentemente vista como um campo de batalha, onde cada interação pode se tornar um confronto, e a habilidade de argumentar é equiparada à força. Somos incentivados a ter uma resposta pronta para tudo, a nunca deixar uma acusação passar em branco, a sempre defender nossa posição com unhas e dentes. Essa mentalidade de estar sempre preparado para a briga nos leva a um estado de alerta constante, onde cada comentário, cada olhar, cada silêncio pode ser interpretado como um ataque em potencial. E quando esse ataque chega, nossa reação instintiva é a de revidar, de contra-atacar, de se defender com toda a energia que temos. Mas essa reação, embora pareça lógica e justificada, é precisamente o que nos desvia do caminho da verdadeira força, daquela que não necessita de validação externa para existir e prosperar. O que muitos não percebem é que essa busca incessante por se explicar, por justificar cada passo, cada decisão, acaba por criar uma aura de fragilidade ao nosso redor. É como se estivéssemos constantemente construindo muros de palavras para nos proteger. Mas esses muros, em vez de nos fortalecerem, acabam por nos aprisionar, revelando a insegurança que tentamos esconder. A necessidade de convencer os outros de quem somos, de provar nossa inocência ou nosso valor, muitas vezes é interpretada pelos outros não como um sinal de boa intenção, mas como um indício de que há algo a ser escondido, algo que não está completamente em ordem. Essa é a armadilha sutil na qual muitos caem, acreditando que a autodefesa é a chave para a credibilidade, quando na verdade ela pode ser a porta de entrada para a dúvida alheia. E é aqui que nossa jornada começa. Uma jornada para desvendar uma sabedoria antiga, muitas vezes ignorada ou mal compreendida, que reside nas entrelinhas da história humana. Uma sabedoria que nos ensina que o verdadeiro poder não reside na capacidade de se defender, mas na habilidade de se manter inabalável, de observar o mundo sem se deixar abalar por suas tempestades. Vamos explorar
como indivíduos que moldaram o curso da história, alcançaram um nível de influência e respeito que ia além das palavras, que transcendia as críticas e os ataques. Descobriremos por que a ausência de defesa pode ser a arma mais poderosa em nosso arsenal, e como o silêncio pode falar mais alto do que qualquer argumento. Prepare-se para uma transformação profunda, para uma nova perspectiva sobre como interagir com o mundo e com as pessoas ao seu redor, uma perspectiva que o libertará das correntes, da necessidade de aprovação e o capacitará a redefinir o próprio significado de força e influência. A batalha interior que travamos, muitas vezes, se manifesta em padrões de comportamento autodestrutivos, particularmente em nossa reação a críticas e acusações. Identificamos em nós mesmos um impulso quase incontrolável de justificar nossas ações, de dar explicações detalhadas, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que precisa ser montado perfeitamente para provar nossa inocência ou nosso valor. Essa tendência é alimentada por crenças limitantes profundamente enraizadas. A ideia de que somos falhos se alguém pensa mal de nós, que nossa reputação é um bem frágil que deve ser defendido a todo custo, e que a ausência de uma explicação clara nos condena ao ostracismo ou à condenação. Acostumamo-nos a ver a crítica não como uma oportunidade de aprendizado, mas como um ataque pessoal, uma ameaça à nossa identidade, o que nos leva a adotar uma postura defensiva quase automática. Essa necessidade de provar constantemente que estamos certos, de desarmar o acusador com argumentos lógicos e eloquentes, é, paradoxalmente, um reflexo de nossa insegurança interna. Cada explicação que oferecemos, cada defesa que erguemos, pode ser vista pelo observador perspicaz não como um sinal de força, mas como uma demonstração de que estamos abalados, que a opinião alheia tem o poder de nos desestabilizar. Pense em um artista que, ao ter sua obra questionada, começa a dissecar cada pincelada, cada escolha de cor, tentando convencer o crítico de sua genialidade. Em vez de deixar a obra falar por si, ele se perde em um emaranhado de justificativas, revelando talvez uma dúvida latente sobre seu próprio talento. A força reside em permitir que a criação seja julgada em seus próprios méritos, sem a necessidade de um manifesto de defesa. Outra camada crucial a ser compreendida é como essas crenças limitantes moldam nossa percepção de poder. Frequentemente, associamos o poder à capacidade de dominar, de persuadir, de controlar a narrativa através da palavra. Acreditamos que, para sermos respeitados, precisamos ser vistos como infalíveis, e qualquer questionamento a essa infalibilidade nos desqualifica. No entanto, essa visão é superficial. O verdadeiro poder, aquele que Maquiavel vislumbrou em sua análise crua da natureza humana, reside na capacidade de influenciar sem ser influenciado, de agir com propósito e convicção sem a necessidade de aprovação externa. Ele se manifesta na serenidade diante do caos, na habilidade de observar as reações alheias sem que elas ditem nosso comportamento. Ademais, o medo da rejeição ou do julgamento negativo nos impulsiona a buscar a aprovação constante, transformando-nos em autômatos que reagem às expectativas dos outros. Uma acusação, em vez de ser tratada como uma opinião que pode ou não ter mérito, torna-se um gatilho para uma resposta automática, uma corrida para apagar qualquer traço de negatividade em nossa imagem. Esse ciclo nos impede de desenvolver resiliência emocional, pois nos acostumamos a buscar validação externa em vez de cultivar a autovalidação. A capacidade de se manter firme, de não se abalar com o que os outros pensam ou dizem, é a base para uma força genuína. É fundamental reconhecer que essas crenças e padrões são construções sociais e psicológicas, não verdades absolutas.
Elas foram internalizadas ao longo do tempo, moldadas por experiências passadas e pela cultura em que estamos inseridos. O primeiro passo para a libertação é a autoconsciência, a capacidade de identificar esses padrões em nós mesmos, de observar o impulso de se defender sem ceder a ele imediatamente. É um exercício de pausa, de respiração profunda, de questionamento interno sobre a real necessidade de cada palavra que estamos prestes a proferir. Essa pausa, essa distância crítica entre o estímulo e a resposta, é onde a magia da transformação começa a acontecer. Ao invés de nos lançarmos na arena para refutar cada ponto levantado, podemos escolher um caminho diferente. Um caminho que não envolve passividade, mas sim uma estratégia mais sutil e eficaz. A observação e a recalibração da nossa própria reação. Em vez de lutar contra o espelho que nos é apresentado, podemos simplesmente olhá-lo, reconhecer o reflexo e então decidir se é necessário ou não polir a imagem. Ou se o reflexo distorcido diz mais sobre quem o segura do que sobre nós mesmos. Essa clareza nos permite agir com intenção, não com reação, e é a base para construir uma armadura invisível que nos torna verdadeiramente invulneráveis. Ao ponderarmos sobre o caminho percorrido até agora, percebemos que o cerne da questão reside em uma profunda reconfiguração da nossa percepção sobre a influência e a resposta. As dinâmicas que observamos, as reações instintivas que examinamos, tudo converge para um entendimento mais matizado da verdadeira natureza do poder. Não se trata de acumular argumentos ou de refinar defesas, mas de cultivar uma presença interior que, por si só, irradia uma autoridade inquestionável. A forma como escolhemos interagir com as tensões externas, as microdecisões que tomamos sob escrutínio, moldam não apenas como somos vistos, mas, mais importante, como nos sentimos em relação a nós mesmos. É como se cada momento de hesitação em nos explicar, cada instante em que permitimos que uma acusação simplesmente repouse sem a necessidade de ser dissipada por nossas palavras, estivesse, na verdade, fortalecendo uma nova estrutura interna. Uma arquitetura de resiliência que não se constrói com tijolos de justificativa, mas com os alicerces de uma autoconfiança inabalável. Essa transição, embora sutil em sua manifestação externa, representa uma revolução interna, uma mudança de paradigma que redefine a maneira como navegamos pelas complexidades das interações humanas e pelas inevitáveis tempestades de opinião. Estamos aprendendo a reconhecer que a verdadeira maestria não está em controlar a narrativa que os outros tentam impor, mas em dominar a nossa própria essência, permitindo que ela se manifeste com clareza e firmeza. Essa jornada nos convida a transcender a necessidade de validação externa, a desvencilharmos-nos da teia de expectativas que frequentemente nos aprisiona. A habilidade de observar, de absorver sem reagir impulsivamente, abre um espaço precioso para a ação intencional. Nesse espaço reside a oportunidade de transformar a percepção alheia, não através de explicações verbosas, mas pela força tranquila de uma postura autêntica e imperturbável. É um convite para cultivar uma serenidade que não é passividade, mas sim uma poderosa manifestação de autodomínio e clareza de propósito. Cada vez que optamos por não nos defender, fortalecemos essa capacidade intrínseca, como um músculo que se desenvolve com o uso consciente e deliberado. Refletindo sobre esta evolução, é possível vislumbrar um horizonte onde a influência não é conquistada através do debate ou da persuasão agressiva, mas sim emanada de uma profunda segurança interior. As estratégias que exploramos não são meros truques de comunicação,
mas sim ferramentas para desmantelar velhos hábitos e construir um novo modo de ser. A arte de se manter inabalável diante das pressões, de usar o silêncio como um amplificador da própria presença e de transformar um ataque em uma oportunidade de reflexão para o agressor, tudo isso compõe um mosaico de habilidades que culminam em uma força inegável. Estamos, de fato, navegando em direção a um estado onde a nossa reputação se constrói não a partir do que dizemos para nos defender, mas sim do que permitimos que nossa própria essência revele. Essa convergência de insights nos prepara para um estado de ser onde a definição de poder se expande, ultrapassando as limitações de uma abordagem reativa e abraçando a plenitude de uma presença proativa e autêntica. É a síntese de uma filosofia que nos capacita a não apenas sobreviver às dinâmicas de poder, mas a prosperar nelas, estabelecendo um novo padrão para a nossa própria jornada de crescimento e autoridade. Essa reorientação interna é o prelúdio para uma afirmação definitiva, um reconhecimento da força que sempre esteve latente, aguardando o momento certo para se manifestar em toda a sua glória. O caminho que desdobramos juntos não é uma série de táticas isoladas, mas uma profunda reinvenção da forma como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Se antes nos víamos navegando em águas turbulentas, sempre à beira de nos defendermos, de nos explicarmos compulsivamente, agora começamos a perceber a vastidão de um oceano interior onde a calma e a clareza reinam. Essa transição do reativo para o proativo, do defensivo para o inabalável, é a essência do poder que buscamos. Não se trata de apagar conflitos, mas de compreendê-los de uma perspectiva elevada, onde as acusações externas perdem seu poder destrutivo quando não encontram eco em nossa própria incerteza. A força que emana de quem não necessita se justificar é uma força magnética, que atrai respeito e reverência sem esforço, pois ela não se manifesta em palavras grandiloquentes, mas na solidez serena de quem se conhece plenamente. A verdadeira revolução acontece quando internalizamos que a nossa autoridade não depende da aprovação alheia, nem da capacidade de desconstruir os argumentos de quem nos critica. Ela reside na firmeza com que permanecemos fiéis à nossa própria verdade, na serenidade com que observamos as tempestades externas sem nos deixarmos levar por elas. Cada vez que você escolhe a pausa antes da explicação, cada vez que você permite que um silêncio significativo paire no ar, em vez de uma justificativa apressada, você está, na verdade, erguendo um monumento à sua própria força. Essa força não é ostentada, ela é vivida. Ela se revela na maneira como você transita pelo mundo, na confiança que emana de suas ações e na sua capacidade de inspirar os outros simplesmente por ser quem você é, sem máscaras ou disfarces. É um convite para abraçar a sabedoria de que, ao recusar o jogo de justificativas, você redefine as regras. Você se posiciona não como réu, mas como juiz da própria história, como o autor que tem o poder de decidir qual narrativa terá espaço em sua mente e em sua vida. Essa liberdade é o ápice da autodomínio, a libertação das correntes invisíveis da necessidade de validação. Ao se desvencilhar da armadilha da autodefesa, você não se torna menos responsável, mas sim mais consciente do impacto de suas ações e palavras, permitindo que elas falem por si com uma clareza que nenhuma defesa elaborada jamais poderia replicar. A sua essência se torna o seu argumento mais forte, a sua presença, a sua mais poderosa comunicação. O segredo não é mudar o que os outros pensam, mas solidificar o que você pensa sobre si mesmo. Essa convicção interna que se projetará para o mundo, que criará uma aura de respeito genuíno, a verdadeira prática a que solidifica essa transformação, começa agora, no silêncio dos seus próximos passos,
na maneira como você escolherá responder, ou melhor, não responder, às inevitáveis pressões do cotidiano. Você está agora equipado com uma nova perspectiva, uma que o empodera a ser o mestre do seu próprio universo interior, irradiando uma força que não precisa de palavras para ser sentida. Que essa jornada de autodescoberta e empoderamento continue a florescer em você, conduzindo-o a um estado de ser onde a sua verdade é inabalável e a sua influência uma força transformadora.